custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos falar com o Fausto sobre a decisão do Copom. Na primeira reunião deste ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve pela quinta vez seguida a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. O resultado já era aguardado pelos analistas de mercado financeiro, que justificam a manutenção desse patamar por, abre aspas, incertezas na área fiscal. No comunicado divulgado ao término da reunião, o Copom cita a permanência de fatores de risco como pressões inflacionárias globais e elevada incerteza sobre o futuro arcabouço fiscal do país. Velhas desculpas para a mesma decisão, né, Fausto? Como é que você avaliou essa manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano? Bem, a manutenção da taxa de juros do Banco Central era algo previsto pelo mercado e previsto por todos ali que minimamente estão acompanhando os números do Copom e os números do Banco Central. A expectativa de inflação, pelo que tinha sido anunciado pelo Focus, tinha crescido, logo era razoável imaginar que o Banco Central caminharia com a sua política de juros de manutenção de uma taxa de juros muito alta. E está muito alta mesmo, viu, Rafael? Nós estamos falando de uma das taxas de juros mais altas no mundo em termos reais, até porque vamos lembrar que quando a taxa Selic chegou ao patamar de 13,75, a gente tinha uma inflação bastante mais alta do que a gente tem agora, e aí conforme a taxa de inflação foi decaindo, chegando aí no patamar de 5,5% aí ao longo de 12 meses, essa taxa real foi crescendo. A taxa de juros custa aos cofres públicos uma quantidade bastante significativa de recursos. Nós estamos falando aí no ano algo próximo a 600 bilhões pagos na conta de juros. E aí, de alguma forma, fica a grande discussão. Primeiro, se o Comitê Monetário Nacional deve ou não manter ali a meta de inflação em 3,5%, uma vez que no cenário pós-pandemia é uma taxa de inflação bastante irreal para cenários e países como o Brasil. Então, acho que essa é uma discussão bastante importante. A segunda questão que precisa fazer um grande debate é, inclusive, os mecanismos pelo qual o Banco Central faz a sua avaliação de manutenção ou redução da taxa de juros. O Banco Central, basicamente, trabalha com a expectativa de inflação, mas é bom lembrar que a própria lei que definiu a autonomia do Banco Central diz que é papel, sim, do Banco Central cuidar da política monetária, cuidar da questão da inflação, mas também é papel do Banco Central olhar para o desenvolvimento econômico e para a redução da pobreza e a elevação da renda no Brasil. Quer dizer, quando a gente olha para tudo isso, o papel do Banco Central vai muito além da questão inflacionária. Ele tem que olhar para o crescimento econômico e tem que olhar para a geração de empregos, algo que o Banco Central brasileiro não faz. Eu acho que isso é um dado que a gente precisa, de alguma forma, retomar essa discussão da própria lei que criou o Banco Central, tal do Banco Central Autônomo. O Banco Central Autônomo não pode ficar olhando tão somente para a questão inflacionária. E o Comitê Monetário Nacional, que agora vai ser alterado, porque alterou os ministros, etc., alterou inclusive a composição ministerial, de alguma forma precisa refazer esse debate, uma vez que é o Conselho Monetário Nacional que determina as metas que o tal Banco Central Autônomo precisa seguir. Pois é, Fausto, quando o Copom diz incertezas na área fiscal, isso significa que os representantes do mercado financeiro ou dos grandes rentistas mandam um recado para o governo federal dizendo que não venham vocês tentando colocar o pobre no orçamento ou utilizar recursos do governo federal para você fazer política pública de inclusão dessas pessoas, porque farinha pouca, meu pirão primeiro? Bem, o debate sobre inflação, inflação e a questão fiscal é um debate que transita ali pelas escolas clássicas da economia e que de alguma forma norteia a visão não só do mercado, mas a visão também do Banco Central. Essa questão a lógica, a discussão fiscal
ela é sim importante, porque ela é importante que o Estado brasileiro tenha equilíbrio, mas ela também não pode ser o único indicador ali para onde as coisas caminham. E é bom lembrar sempre, né, que a questão fiscal ela é uma conta de dividir, né? Ela é uma relação entre o que o Brasil deve e qual o tamanho dessa economia, ou seja, o PIB. Então, quando se fala na discussão fiscal, de alguma forma nós estamos falando que nós precisamos reduzir a relação dívida-PIB, só que para reduzir a relação dívida-PIB a gente precisa crescer. Se o Brasil crescer, essa relação tende a cair. O problema é que com uma taxa de juros tão alta, o crescimento tende a ser minguado. E aí você fica nessa armadilha, um crescimento econômico bastante limitado, uma economia que não cresce, essa economia que não cresce acaba tendo uma relação dívida-PIB bastante alta, e aí você continua com uma taxa de juros alta que mantém a inflação, que mantém a economia parada, de um lado, e de outro, você amplia a nossa própria dívida pública. Então, quando a gente vai olhando, a gente precisa refazer essa discussão econômica, de modo que o crescimento econômico precisa entrar de alguma forma nessa conta, a geração de emprego precisa entrar nessa conta, e, por outro lado, a gente precisa ter tranquilidade para olhar a inflação no tamanho de fato que ela vai ser. O debate do Comitê Monetário precisa refazer essa discussão. 3,5% de meta inflacionária num país com o perfil econômico brasileiro, com as características do Brasil num cenário internacional inflacionário e pós-pandêmico, ela é irreal, é uma taxa colocada de fato para ampliar a taxa de juros no Brasil. E aí a gente tem dois instrumentos para o governo federal, que são os bancos públicos, né? No caso do governo federal, os mais vistosos, digamos assim, são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Você acredita que através dessas duas instituições o governo Lula possa influir ou indicar ou forçar um caminho de redução da taxa básica de juros? Qual é o papel do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal nessa queda de braço entre os rentistas e o desenvolvimento do país? Bem, o maior problema entre as diversas questões da elevação da taxa básica de juros é que os juros da economia ficam muito altos. E vamos lembrar que no Brasil o spread é muito alto, ou seja, a diferença entre a taxa básica de juros e o que é cobrado pelos bancos comerciais. E eu acho que essa é uma questão. Quando a gente está falando da questão de juros, nós não podemos ficar discutindo só a questão da taxa básica definida pelo Banco Central, mas também nós precisamos discutir quanto chega a taxa de juros na ponta. E no Brasil, a taxa de juros na ponta é muito alta, em especial o cartão de crédito, em especial cheque especial e créditos diversos ao consumidor. E isso inibe, sim, o consumo. Nós precisamos fazer um bom debate sobre isso, até porque, com o caso Americanas, muito provavelmente a gente vai ver um crescimento do próprio spread bancário. Por outro lado, o papel dos bancos públicos é, de alguma forma, lidar neste nicho. Nós estamos falando, não na taxa básica de juros, mas nós estamos falando aí, de fato, nos juros ao consumidor. No caso do Banco do Brasil, um papel bastante importante na questão do financiamento agrícola, principalmente aí do agronegócio, mas também a agricultura familiar, e na Caixa Econômica Federal nós estamos falando principalmente no crédito para construção de casas, saneamento básico e etc. Então, quando a gente vai olhar como é que vai ficando essa composição aí do taxa de juros de investimento, taxa de juros ao consumidor, que de alguma forma os bancos públicos têm um papel. Quando a gente fala em investimento, então, soma-se a Caixa Econômica e Banco do Brasil o papel do BNDES. O BNDES é um banco de fomento e um banco que tem a função de viabilizar os financiamentos estruturais do nosso país para a melhoria da economia e para a melhoria da vida real das pessoas. E aí, de alguma forma, a gente tem aí um tripé bastante importante: habitação e saneamento com a Caixa, a política agrícola pelo Banco do Brasil e o BNDES, em especial, trabalhando aí o mundo empresarial, trabalhando as indústrias, que eu acho que é um grande papel. As micro e pequenas empresas têm um papel fundamental também por dentro do BNDES, e de alguma forma a gente vai avançando no financiamento do investimento. Agora, a outra questão é se os bancos públicos adentrarão aí na queda de braço com o sistema financeiro, principalmente nos juros ao consumidor, que de alguma forma chega ali
na população mais efetiva. Acho que esse é um debate bastante complexo, uma vez que a gente já viu os dilemas dessa discussão e como que, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, que é uma instituição financeira de capital aberto, o mercado reage de maneira é, muito pesada ali sobre a atuação do próprio banco. E a gente tem que lembrar também a situação em que a maior parte da população brasileira vive. As pesquisas mostram o alto índice de endividamento das famílias e a inadimplência gigantesca. E já tem família utilizando, e aquelas que ainda têm crédito, utilizando cartão de crédito para comprar comida. É preciso enfrentar de verdade essa situação, né, Fausto? Não, sem dúvida, isso. E essa é uma questão colocada ali, inclusive no plano de governo, e já anunciada pelo ministro da Fazenda, que deve se fazer uma discussão importante do refinanciamento de dívidas, tanto o refinanciamento de dívida das empresas, quanto o refinanciamento de dívidas das famílias. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é uma taxa muito alta, e no caso das famílias, ela corrói parte importante da renda, e essa parte importante da renda que é transferida dos mais pobres para o sistema financeiro, ela de certo modo empobrece as famílias, empobrece a economia menor, a economia das periferias, a economia do Brasil mais profundo. De alguma forma, ter que lidar com a questão do spread é uma questão bastante importante e, de alguma forma, a gente vai ter que fazer esse debate. Há um debate também significativo que no governo Temer a gente teve o fim da TJLP e a criação da TLP, ou seja, o que significa isso? A taxa de juros de longo prazo no Brasil era uma taxa organizada para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, e a partir do golpe a gente teve uma mudança dessa taxa para um equacionamento com as taxas de mercado. Ou seja, se o BNDES se tiver mantido a lógica da TLP, muito provavelmente a gente vai ter muito pouco espaço para que o banco efetivamente faça investimentos, financie investimentos no Brasil, a custos mais baratos, uma vez que ele vai estar atrelado ali ao próprio mercado. Então, esses são debates que a gente precisa fazer. Afinal de contas, qual é o papel do banco público, de um lado, qual é o papel do BNDES nesse projeto de desenvolvimento. Não há a menor dúvida que os bancos públicos têm um papel significativo do ponto de vista do financiamento, do investimento. Por outro lado, quando a gente fala de preços ao consumidor, nós temos que enfrentar a questão do spread e fazer um bom debate ali sobre a redução da taxa básica de juros no Brasil. Fausto, para a gente terminar, eu queria só que você repetisse esse dado, que é muito importante para as pessoas terem isso muito claro na sua lembrança, o que significa a manutenção da taxa de 13,75% ao ano, da Selic, de recursos do governo federal que são destinados diretamente ao mercado financeiro, leia-se a uma pequena parte da população brasileira rentista. Bem, nós estamos falando, né, novamente, né, Rafael, nós estamos falando de um valor orçamentário na casa dos 600 bilhões, ou seja, a conta de juros é uma conta bastante significativa, ela está entre as maiores contas que nós temos dentro do nosso orçamento e consome recursos bastante importantes que seriam vitais para a saúde, educação, assistência social. Só para fazer um comparativo, né, enquanto a nossa conta de juros aí está na casa dos 600 bilhões, a nossa conta, o orçamento da educação, o orçamento da saúde, não chega a 200 bilhões, chega em torno de 160, 170 bilhões, tanto educação quanto saúde, né? Os dois principais orçamentos das contas públicas, né? Do orçamento federal. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que na primeira reunião de 2023 manteve a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 13,75% ao ano. Fausto, muito obrigado pela tua participação. Abraço para você. A gente continua em contato. Grande abraço. Bom dia a todos novamente, Rafael. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.